Só que tem um pequeno problema. Tem mais de um pequeno problema. Presta atenção. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando eu estou falando aqui em medida, eu estou falando em medidas para o matemático escutando o que é medida. Tá? Porque outro dia eu falei uma coisa que algumas pessoas chegaram a me criticar, mas eu defendo isso mole, tranquilo. Quadrado de lado 1. Quanto mede a diagonal? Raiz quadrada de 2. Para um matemático. Tá? Para o marceneiro, não. Até porque a minha discussão era o seguinte: qualquer medida é racional. Qualquer medida é racional. Por quê? Porque ela tem uma margem de erro. É impossível. Eu estava brincando aqui, mas o papo é sério. Até onde eu posso medir isso aqui? Quando você faz medida para valer, e eu digo isso, não é nada de achismo, eu passei 6 meses. Meu primeiro curso foi engenharia. A gente passava no laboratório de física 6 meses estudando medidas. E quando você faz medida de alguma coisa, você apresenta o valor que você leu e a margem de erro que você estima que tem a sua medida. Tem técnica para estimar essa margem de erro. Por exemplo, uma régua graduada em milímetros, se você for muito bom e a régua for muito boa, você pode dar uma margem de erro de meio milímetro. Não, mas eu estou vendo 1/5 de milímetro. Você é mágico. Ninguém com olho normal vê 1/5 de milímetro. Tá? Porque tem um monte de problema inerente ao próprio instrumento. Se você pegar 2 réguas comuns, tá? Por isso é que régua boa custa cara. Tá? Pega 2 réguas dessas caríssimas de 50 centavos que vende ali na padaria. Compra uma na padaria, compra outra no botequim. Tá? Coloca escala contra escala. Coloca uma do lado da outra, assim, escala contra escala, que você vai ver que os traços de milímetro não batem justos. Porque aquilo lá foi feito assim. Traçou o milímetro, está feito. Aquilo não tem precisão. Se você quiser uma escala, aquela que vem no estojo, tá? Que não pode riscar com lápis, aquela escala que tem perfil triangular, que é usado em desenho, tá? Escala mesmo, escalímetro. Se você colocar, ele vem no estojo duro. Por quê? Porque você bateu, fica quieto! Acabou a tua escala. O escalímetro já era. Tá? Você não pode passar a régua, um lápis. Você só marca, depois pega a régua de acrílico, que deve ser translúcida, não é nem transparente, é translúcida, porque senão ela pode entortar o desenho que está embaixo. E isso dá diferença na medida, e marca. Tá? Aquela escala custa caro. Por quê? Porque tem precisão. Tá? Então tem uma precisão do próprio instrumento. Segundo, no material. Cá para nós, né, meu irmão? O que eu fiz aqui, ele tem um erro. Onde é que termina o traço do giz? Esse final do traço do giz, vocês estão vendo retinho. Mas se eu colocar uma lupa, você vai ver esse troço assim. Se aumentar ainda, você vai ver isso assim. Aí onde é que ele termina? No último ponto. Aí uma vez eu falei sobre medida aqui, teve uma pessoa que mandou uma pergunta. E se a gente chegasse ao nível do átomo, não daria para marcar? Eu até brinquei com ele falando, você está assistindo muito Matrix. Porque o problema é o seguinte, você chegou ao nível do átomo, você não tem nem mais como fazer medida, porque no nível do átomo a matéria não é mais sólida assim, não, ela vibra. Então, onde é que você vai marcar o final de uma régua, o processo de medida muda completamente, você não consegue chegar a isso. Para que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar em medida, para nós matemáticos, a gente está supondo um processo de contínuo, ou seja, um segmento eu posso continuar dividindo o quanto eu quiser, sem parar. Tá? Isso é teórico. Porque um segmento real, você tem no melhor das hipóteses, o limite da grossura do traço de giz para eu continuar dividindo isso. Vai chegar um momento que você tem um limite pela própria marca. Parece, por exemplo, imaginar que você pode dobrar uma folha de papel o quanto você quiser. Dobra assim, dobra assim, dobra assim, dobra assim, dobra. Mentira. Vai chegar uma hora que você não sabe mais como dobrar. Por quê? Porque o tamanho é maior do que a espessura do bloco de papel é maior
do que a largura e o comprimento. Você dobra onde? Entendeu o que eu falei? Os processos não são... Você tem processos teóricos que funcionam, como por exemplo... Isso aqui, meu irmão estava montando com o pessoal uma casa, refazendo o telhado da casa, e tinha que comprar a casa está aqui, tá? Ele tinha que comprar os caibros, as madeiras para atravessar aqui. Tá? Aí ele me deu qual era a altura, porque aqui tinha uma caixa d'água, qual altura tinha que ficar a madeira central para ele pegar a caixa d'água, e me deu esse comprimento. Só que ele não sabia quanto ele ia comprar de caibro, e me ligou, Edu, faz daí a conta para mim. Pelo amor de Deus, isso é um Pitágoras, né? Mandei um Pitágoras, coloquei mais 20 centímetros, falei, compra com tanto, você até é burro mesmo, hein, cara, porque não aplicou um Pitágoras nesse troço. Aí tá no meio da obra, ele tirou o telefone, vocês são burros mesmo, hein? Porque vocês não aplicaram Pitágoras. Aí fala, vai lá ele. Agora, quando eu dei a medida para ele, é claro que eu não vou virar, ó, vai lá na loja na madeireira e pede raiz quadrada de 13 metros, que eles... Não existe isso, cara. Você não vai comprar, chegar na madeireira e pedir raiz quadrada de 13 metros. Tá? Você vai dar isso numa aproximação decimal. Tá certo? 3, não sei quanto aí, vai lá e compra com isso. Tá? Porque na prática a coisa funciona assim. Agora, se a gente quiser discutir os números, a gente vai imaginar a hipótese do contínuo. Ou seja, eu posso pegar um segmento e dividir indefinidamente esse segmento. Tá? Entre dois pontos de um segmento existe um ponto. Tá? Agora, entre dois traços eu consigo dar um traço? Não consigo não, na prática não, porque vai chegar um momento que a distância entre os dois traços é menor que a largura do giz. Não dá mais para traçar. Tá? Então isso é teórico.